Olá pessoal, bom, bem-vindo a todos, tudo bem? Nós vamos continuar agora o estudo das dispersões, sendo que na aula anterior eu apresentei para vocês os tipos de dispersões com relação ao diâmetro, ao tamanho do disperso. Nós tínhamos a suspensão, a dispersão coloidal e a solução, sendo que o alvo dos nossos estudos no momento é o estudo das soluções. Vimos as soluções no que se refere à sua classificação iônica molecular. Nós vimos que a solução pode ser sólida, líquida e gasosa. E o mais importante é a classificação com relação à quantidade do soluto em relação ao solvente. Não menos importante do que esse assunto é o que nós vamos ver hoje, o preparo das soluções e aonde isso vai chegar e qual é a finalidade desse estudo. Para isso eu vou usar um exemplo que aqui está ilustrado: preparar 80 gramas de hidróxido de sódio para 1 litro de solução aquosa. Ele pede isso para você. Tá, e qual o procedimento? O que tem que ser feito primeiro? Primeiro passo, nós deveremos medir a massa do soluto, utilizando uma balança digital, né? Eu vou medir a massa do soluto utilizando esse esquema aqui, ó. Aqui está. Eu tenho aqui uma balança digital e sobre a mesma eu coloquei o soluto, na qual eu quero medir a sua massa. Fui transferindo aos poucos a massa até que o visor indicasse a massa de 80 gramas do hidróxido de sódio. Segundo passo. Bom, depois de medir a massa do soluto, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos transferir a massa do soluto para o recipiente onde nós vamos preparar a solução, chamado de balão volumétrico. Para o balão volumétrico. Acompanhem como que fica a transferência do soluto para o balão volumétrico. Aqui está o balão, né? Agora eu vou pegar o soluto e vou transferir para o balão volumétrico toda a massa, os 80 gramas. Tá? Aqui se encontra então a massa dos 80 gramas do soluto, que é o hidróxido de sódio. Essa marquinha aqui, ó, no frasco, no balão volumétrico, indica a capacidade do frasco referente à capacidade da solução que eu quero preparar. A capacidade é de 1 litro, ok? Então eu vou aproximar mais um pouquinho aqui, só para recapitular. Primeiro eu vou medir a massa do soluto numa balança digital. Em segundo lugar, eu vou transferir a massa do soluto para o recipiente chamado de balão volumétrico, que é esse indivíduo aqui à sua direita. Deixa eu marcar aqui, né? Esse aqui, né? O balão volumétrico. E continuando, terceiro passo. Bom, agora eu vou adicionar água em quantidade suficiente para dissolver o hidróxido de sódio. Não vou colocar água até a marca do balão, porque existem solutos que, ao serem
dissolvidos, eles promovem uma expansão do volume de água, e esse volume pode, depois que você misturar o soluto com o solvente, ele poderá ultrapassar a marca do balão. E para evitar que isso aconteça, eu vou adicionar água esse QSP significa quantidade suficiente para dissolver o hidróxido de sódio. Tá? Então eu vou colocar aqui água aos poucos e vou mexendo. Coloco água e vou mexendo até que todo o hidróxido de sódio dissolva-se completamente. Aqui está. Digamos que quando eu fui adicionando água e fui agitando o sistema para a água ir dissolvendo todo o soluto, eu consegui dissolver todo o soluto com esse volume aqui, ó, que ficou nessa marca do balão. Mas ainda o soluto já foi dissolvido na água, mas a solução ainda não tem 1 litro de capacidade, porque o volume de 1 litro de capacidade, esse volume está indicado nessa marca do balão aqui, ó. E como vocês podem ver, o volume da água ainda não atingiu a marca do balão. Notem que é aqui em cima. Então o que eu vou fazer agora no quarto passo? Bom, no quarto passo, já dissolveu o soluto? Certeza absoluta? Não, certeza. O soluto já foi completamente dissolvido. Certeza. Tá? Então no quarto passo agora eu vou completar o volume do balão com água, evidentemente, né, que eu estou usando para o preparo da solução, até a marca, que é essa marca indicativa aqui, ó, que a solução ela possui 1 litro. Então eu vou completar a água até a marca do balão. Agora vamos verificar como que ficou a solução pronta, onde os 80 gramas do hidróxido de sódio foi dissolvido para um volume de 1 litro da solução. Ela ficou assim, confira. Agora sim. Agora eu completei o volume de água até a marca do balão e aqui já encontra-se a solução desejável, que é 80 gramas de hidróxido de sódio, que foi dissolvido completamente para 1 litro de solução aquosa. Como isso foi feito? Primeiro eu medi a massa do soluto usando uma balança. Segundo, eu transferi a massa do soluto para o recipiente onde eu preparo a solução, chamado de balão volumétrico. Terceiro, eu fui adicionando água aos poucos, a fim de dissolver todo o soluto, e quando ele foi totalmente dissolvido, depois eu completei a água até a marca que indica a capacidade da solução, que é 1 litro. Muito bom, mas eu não vou deixar a minha solução armazenada nesse balão. O balão ele só tem por finalidade preparar a solução. Agora eu deverei transferir a solução para um outro frasco e depois de transferir, armazenar a solução num frasco, agora nós vamos identificar a solução que está dentro do frasco. E para nós identificarmos a solução que foi transferida para esse frasco, eu vou colocar aqui um rótulo, e no rótulo eu vou escrever o que tem aqui dentro deste frasco. Vamos lá? Eu vou escrever então: esta solução contém 80 gramas de hidróxido de sódio
completamente dissolvido em 1 litro de solução. Pronto, aí está. Você não está entendendo. Não pedi para você fazer uma redação para ver o que tem aí na solução. Não é uma redação. É para colocar no rótulo qual é o conteúdo dela. Ué, mas o que eu posso fazer? É isso que eu entendi no momento. O que eu consegui entender pelo que você explicou aqui, é isso que eu tenho. Mas o problema é que o rótulo ele é muito pequeno. Mesmo que eu escreva pequenininho, eu não conseguirei colocar tudo que está aí, ou mesmo que colocar tudo, ninguém vai conseguir decifrar essas letras miúdas e muito pequenas. Tá, então o que você sugere que eu faça então, se não é para escrever tudo que está aí? Vamos fazer o seguinte, vamos codificar o que está escrito, né? Aí que você escreveu, vamos colocar um código para que represente tudo que está escrito aí. Veja como que vai ficar o código. Bom, então, se o que eu escrevi não cabe no rótulo, me explica melhor como seria esse código que você se refere para expressar isso em uma outra linguagem. Muito bem, esse código na qual eu me refiro a vocês é simplesmente uma linguagem matemática em forma de uma fração. E essa linguagem matemática em forma de uma fração, eu vou expressá-la desta maneira: quantidade de soluto por quantidade da solução. Agora, esse termo que eu estou usando aqui, quantidade, ele é muito vago. Eu vou expressar a quantidade de soluto de que maneira, na verdade? A quantidade de soluto eu vou expressá-la através de duas grandezas. Uma delas vai ser massa de soluto. Outra forma de expressar a quantidade de soluto além da massa vai ser em mols, quantidade de matéria. 1 mol, 2 mol, 3 mols. Enquanto a quantidade de solução será expresso através de duas grandezas. Também pode ser a massa para expressar a quantidade da solução, ou também eu posso expressar através de um volume. Tá? Então, a linguagem matemática que vai codificar o que está escrito aqui em forma de fração é quantidade de soluto por quantidade de solução. Essa razão chama-se concentrações das soluções, que é o tópico mais relevante dessa aula e que isso aparece com muita frequência nos vestibulares. E nós vamos estudar na sequência as seguintes concentrações das soluções. A primeira, a relação de massa do soluto por volume da solução será calculado através da concentração comum indicado pela letra C. Depois nós vamos expressar massa por massa da solução por massa da solução pelo volume da solução. Nós vamos estudar isso também, que é chamado de densidade. Depois vamos estudar massa de soluto por massa da solução, que é expresso através da porcentagem. E aqui nós vamos estudar a porcentagem tanto em massa quanto em volume. Massa ou volume. Dessa porcentagem em massa e em volume vai originar uma outra unidade de concentração,
é muito utilizado também nos vestibulares, que é o ppm, partes por milhão. E por último, nós vamos relacionar a quantidade em mols de soluto pelo volume da solução através da famosa e conhecida concentração molar, ou concentração em mols por litro de soluto pelo volume da solução, tá? Então, é esse o menu para a aula de hoje. Nós vamos estudar essas formas de codificar o que está escrito ali naquele rótulo, usando essa linguagem matemática em forma de fração, que relaciona a quantidade de soluto pela quantidade de solução. E dependendo das grandezas que eu relacionar, massa de soluto por massa da solução é porcentagem. Massa de soluto por volume da solução é concentração. Mols de soluto por volume da solução é concentração molar. E agora nós vamos estudar individualmente cada uma dessas concentrações das soluções, ok? Então esse é o panorama geral dessa aula. Aqui está. Como preparar a solução e posteriormente como eu deverei armazená-la e depois de armazená-la, identificá-la. Ok? Vamos estudar agora as concentrações das soluções, começando pela concentração comum. Aqui está a primeira concentração das soluções, chamada de concentração comum. Naquele rótulo anterior, ao invés de escrevermos todos aqueles termos, essa solução contém 80 gramas de soluto completamente dissolvido em um litro de solução, eu posso pegar e resumir tudo aquilo apenas dessa maneira: C igual a 80 gramas por litro. Isso significa que 1 litro de solução possui 80 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, dissolvido. Convenhamos, né? Ficou muito melhor escrito dessa maneira e bastante resumido, né? Eu interpreto isso da seguinte maneira: eu tenho em cada litro de solução 80 gramas do hidróxido de sódio dissolvido, que, aliás, isso tudo pode também ser resolvido por fórmula, se você preferir. Você fala, eu não estou afim de fazer esses exercícios por regra de 3, me apresenta uma fórmula aí, vai, eu decoro ela e vou ser feliz do mesmo jeito, sem problemas. A fórmula é a razão massa do soluto pelo volume da solução. Às vezes o volume da solução pode ser expresso em litros ou mililitros, isso vai depender de cada situação, tá? A primeira concentração da solução indica a relação massa do soluto por volume da solução. Nesse exemplo, cada 1 litro de solução tem 80 gramas de soluto dissolvido. Vamos estudar agora a próxima unidade de concentração, chamada de densidade. Densidade da solução funciona da seguinte maneira. Deixa eu mostrar para vocês agora como eu vou medir a densidade de uma solução. Observe esse esquema que eu vou fazer agora. Desta maneira, eu tenho aqui uma balança digital. Eu vou colocar sobre a balança um frasco de laboratório qualquer, um Becker, um frasco Erlenmeyer, enfim, um frasco que permita que eu transfira 1 litro da solução, para o mesmo, a fim de medir a sua massa. Eu vou tarar a balança e descontar a massa do frasco, e em seguida eu vou transferir para o frasco 1 litro
daquela solução que foi preparada no laboratório, que está armazenado naquele frasco. 1 litro de solução de hidróxido de sódio com aquela concentração inicial de 80 gramas por litro. Ao transferir o volume de 1 litro para a solução, agora eu vou verificar qual é a indicação da massa dessa solução indicada no visor da balança. E a balança vai dizer que a massa correspondente a esse volume é de 1.100 gramas. Tá? Tá, esse 1.100 gramas é a massa de soluto? Não, de forma alguma. Esse 1.100 gramas é a massa de 1 litro de solução. 1 litro de solução tem uma massa de 1.100 gramas. Tá, então isso aí que eu acabei de fazer é o que nós chamamos de densidade da solução. Tá? A densidade da solução significa então que, vamos colocar a interpretação aqui, 1 litro de solução aquosa de hidróxido de sódio possui massa de 1.100 gramas. Notem um detalhe importante. No caso anterior, eu tinha em 1 litro da solução 80 gramas de soluto. Agora, cada litro de solução possui uma massa de 1.100 gramas, certo? Inclusive eu tenho que tomar um cuidado especial e muito grande para não confundir concentração com a densidade, já que ambos usam a mesma unidade e usam a mesma razão matemática, que é massa por volume. Porém, a diferença é que a concentração comum, a razão é massa do soluto pelo volume da solução, enquanto densidade, a razão é massa da solução pelo volume da solução. Ambos relacionam massa por volume, mas concentração comum, a massa de soluto, e a densidade, a massa da solução pelo volume da solução. Muitos exercícios colocam a unidade em gramas por litro. Alguns colocam a unidade gramas por mililitros para confundir os alunos. Mas, de um modo geral, se lhe der a unidade gramas por mililitros, você deverá usar a unidade gramas por litros. E nesse caso, como eu devo proceder para transformar a densidade de gramas por mililitros para gramas por litro? De 1,1 para ficar 1.100, basta multiplicar por 1.000, 10 a terceira. E da mesma maneira, se caso eu necessite transformar a densidade de gramas por litro para gramas por mililitro, é só dividir por 1.000. Ok? Certo? Então, eu vou aproximar aqui a figura só para você visualizar. Caso necessite transformar a densidade de gramas por mililitros para gramas por litro, é multiplicar por 1.000 vezes. Aqui, ó, tá? Vezes, multiplica por 1.000. De gramas para gramas por mililitro, divide por 1.000. Densidade é a razão massa da solução pelo volume da solução. Então, o detalhe importante é que todos não devem confundir concentração comum com densidade, tá? Porque a concentração comum, a massa é de soluto, enquanto a densidade, a massa é da solução. Observação: não confundir concentração comum com densidade. Se no rótulo estiver as duas informações, lembrem-se de que
a concentração comum indica a massa de soluto em 1 litro da solução. Enquanto a densidade indica a massa da solução, que corresponde ao volume de 1 litro. Indica a massa da solução de 1 litro, de volume da solução, é claro. Ok? Concentração comum, a massa de soluto. Densidade, a massa da solução. Agora, depois vamos aprender a porcentagem em massa. Se no rótulo aparecer essa informação para vocês, 7,3% M/M de hidróxido de sódio, o que isso significa? 7,3% de massa por massa quer dizer 100 gramas de solução possui 7,3 gramas de hidróxido de sódio dissolvido. Ah, tá. E só uma pergunta, como é que ele chegou nesse valor aí, nesse 7,3%? Dá para descobrir? Sim, claro que dá. Se você tem a massa total da solução, que é 1.100 gramas da solução, e a solução é o total, e esse total em termos percentuais equivale a 100%, eu já sei que desse 1.100 eu tenho 80 gramas de soluto, então 80 gramas de soluto no total de 1.100 corresponde a X. E como que calcula o valor do X? Se você isolar o X, multiplicando cruzado aqui, fica igual a 80 vezes 100 dividido por 1.100. 80 gramas dividido por 1.100 gramas vezes 100%. Aí eu corto um zero aqui de cima com um zero aqui de baixo, corto grama com grama, e aí eu vou dividir 8 dividido por 110. Ah, e um detalhe, 8 dividido por 110 multiplicado por 100%. Ah lá, deu aproximadamente 7,3% em massa, tá? Aqui vai ser então M/M, massa, a porcentagem em massa do soluto na solução. Ah, tá, eu não sou muito chegado em fórmula, posso, ou melhor, em regra de 3, posso usar uma formulinha básica aí? Claro, a formulinha básica está aqui, ó. É calculado da seguinte maneira: a porcentagem em massa é massa do soluto pela massa da solução. E essa resposta, essa razão, você pega ela e multiplica por 100%. Se você então prefere não usar a regra de 3, se você quiser usar a fórmula, pode usar essa aqui então. Do mesmo raciocínio da massa, vale para volume. Para volume, o que é que significa esse 5% de volume por volume? Isso aí é a porcentagem de álcool na cerveja. É a graduação alcoólica da bebida. Sim, interprete isso. Como é que vai ficar? Então, vai ficar assim: cada 100 mililitros da bebida possui 5 mililitros de álcool. Ok? 5 mililitros de álcool.
Aqui eu não vou fazer regra de 3, porque esse é um dado que eu peguei numa bebida e eu nem sei a concentração em gramas por litro dela e muito menos a densidade, então não tem a regra de 3. Mas tem a fórmula para calcular esse dado, caso eu tenha os valores disponíveis. A fórmula ficaria então assim: o volume do soluto, nesse caso o volume tem que ser, o soluto tem que ser líquido, né, como o álcool, por exemplo, dividido pelo volume da solução, e a solução no caso é a bebida, a cerveja, o uísque, a vodka, o champanhe, etc. Isso é um número menor que 1, e para que você obtenha a resposta percentual, aí você pega e multiplica por 100%. Olha, eu vou falar uma coisa importante para vocês agora. Essa porcentagem massa e essa porcentagem volume, elas acabam derivando uma outra unidade de concentração que está muito em evidência atualmente, que é a unidade chamada de partes por milhão. Eu quero destacar para vocês que todos os vestibulares que vocês farão, todos, sem exceção, esse assunto é cobrado. Tá? As concentrações das soluções é um dos assuntos com maior relevância nos vestibulares. Por isso, a aula deve ser assistida com bastante calma, com tranquilidade, e em seguida aplicar tudo isso na resolução dos exercícios, ok? Vamos agora estudar a concentração derivada da porcentagem, que é partes por milhão. Essa unidade de concentração, ppm, significa partes por milhão. Parte do que e 1 milhão do que, hein? Na verdade, isso significa uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução, tá? Então isso é importante, eu vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui é de soluto por 1 milhão de partes da solução. Parte do que, PC? As partes na qual esse termo se refere pode ser de massa ou pode ser de volume. Eu vou fazer exemplos das duas situações, de massa e de volume. Mas antes de fazer esse exemplo, relacionando parte de soluto por parte da solução, não só essa unidade de partes por milhão, mas as outras concentrações, é necessário que vocês saibam fazer essas transformações envolvendo massa e volume. A todo momento você precisa transformar uma massa de quilograma em grama, um volume de mililitro para litro. Isso aqui, então, é de extrema importância no estudo das concentrações das soluções. Vocês deverão dominar essas transformações, tá bom? Então, vamos recapitular. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Transformando tonelada em quilos, eu devo multiplicar por 1.000. Assim como quilograma para tonelada, eu vou dividir por 1.000. 1 quilograma é 1000 gramas. Quilograma para grama, eu vou multiplicar por 1.000. Grama para quilograma, eu vou dividir por 1.000. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Grama para miligrama, eu vou multiplicar por 1.000. Miligrama para grama, eu divido por 1.000. Tá? Agora, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, transformando metro cúbico em litro, eu vou multiplicar por 1.000 litros. Para metros cúbicos, eu vou dividir por 1.000. 1 litro ou 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 mililitros ou centímetros cúbicos. Litro para mililitro, eu vou multiplicar por 1.000. Mililitro para litro, eu vou dividir por 1.000. Tá? Dominem isso, por favor.
Isso é de vital importância para o estudo das soluções, que o aluno saiba no momento oportuno fazer as transformações de massa e de volume, ok? Então vamos começar então agora estudando primeiramente a unidade de partes por milhão de massa por massa e massa por volume. Aqui vamos interpretar esta informação. O que significa uma informação de uma matéria jornalística que falou que houve uma contaminação no rio determinado com 5 partes por milhão de mercúrio? 5 partes por milhão de massa por massa ou pode ser de massa por volume? 5 partes por milhão de massa por massa quer dizer 5 toneladas de mercúrio em 1 milhão de toneladas de água, ou 5 quilogramas de mercúrio em 1 milhão de toneladas de água, ou 5 gramas de mercúrio em 1 milhão de gramas de solução, e por último 5 miligramas e 1 milhão de miligramas. Posso usar qualquer uma das unidades de massa, mas a melhor é miligrama, não conta para ninguém, tá? Então a melhor grandeza é miligramas. Então isso pode ser escrito assim, ó, 5 miligramas de mercúrio contido em 1 milhão de miligramas de água do rio, que será a solução. Agora, o truque de trabalharmos com unidade de partes por milhão é agora começarmos a transformar essa grandeza de massa aqui, ó, de 1 milhão. Esse aqui você não vai mexer, isso aqui você deixa como está. E aí você começa a transformar isso daqui de miligrama para grama e de grama para quilo. Então isso pode ser escrito de outra maneira: 5 miligramas de mercúrio em 1 milhão de miligramas equivale a quantos gramas? Bom, miligrama para grama você divide por 1000. 1 milhão dividido por 1.000 vai dar 1.000 gramas de água do rio. Ok, vamos fazer mais uma transformação aqui, ó, até chegar no 1 inteiro. Transforme esse 1.000 gramas em quilogramas. Como é que faz? Gramas para quilogramas divide por 1.000. Mais uma forma de representar isso e escrever isso de outra maneira: 5 miligramas de mercúrio em 1 milhão de miligrama, que corresponde a 1000 gramas, e 1.000 gramas vai dar 1 quilograma de água do rio. Então, se alguém prefere usar uma fórmula, a fórmula já está demonstrada aqui, ó. É massa em miligrama de soluto por massa em quilograma da solução, que aqui no caso a solução é a água do rio. E tem mais uma relação. A água do rio, a quantidade de soluto é tão pequena, que praticamente a densidade da água do rio fica igual à água pura, que é 1 quilograma por litro. Além desta possibilidade, existe uma outra alternativa. Eu posso escrever isso de uma última maneira: 5 miligramas de mercúrio e 1 quilograma de água do rio. Mas a água do rio, a quantidade absoluta é tão pequena que 1 quilo equivale a 1 litro. Então isso corresponde a 1 litro de água do rio. Aqui estão as duas possibilidades para relacionarmos unidade de partes por milhão de massa por massa ou de massa com volume. Olha como que ficou. Se quisermos transformar isso em fórmula, eu terei então a unidade de partes por bilhão de massa por massa fica massa do
soluto em miligramas. Se for massa por massa, né? Se for massa por massa, então fica massa em miligrama do soluto por massa da solução em quilogramas. E se caso o exercício mencione que a concentração de partes por milhão vai ser do tipo massa por volume, então a relação será massa do soluto em miligramas, sempre, pelo volume em litros da solução. O detalhe, né? O volume da solução tem que ser em litros. Deixa eu aproximar isso e mostrar em detalhes para vocês, ok? Posso usar então a relação massa por massa, aí fica a massa do soluto em miligrama por massa de solução em quilo, ou massa por volume, massa em miligrama do soluto pelo volume em litros da solução. A relação massa por volume e por último a relação volume por volume. O raciocínio muito parecido com o anterior, só que ao invés de utilizarmos massa, agora eu vou usar volume. Se eu vou usar volume, eu tenho essas possibilidades. Eu posso usar então a informação de 39 partes por milhão de monóxido de carbono no ar. Quer dizer, 39 metros cúbicos de monóxido de carbono e 39 metros cúbicos de ar. Ou 39 litros de monóxido de carbono em 1 milhão de litros de ar. Ou 39 mililitros de monóxido em 1 milhão de mililitros de ar. Posso usar as três, mas a melhor é a grandeza mililitros, assim como na massa era miligramas. Então, isso pode ser escrito da seguinte maneira: 39 partes por milhão de monóxido de carbono no ar, quer dizer que eu tenho 39 mililitros de monóxido de carbono em 1 milhão de mililitros de ar. Assim como eu fiz na massa, agora eu começo a reduzir isso aqui até a menor como eu digo, o menor número, né? Até chegar a um inteiro. Isso aqui você não mexe, tá? Então eu posso escrever de outra maneira assim, ó, 39 mililitros de monóxido de carbono em 1 milhão de mililitros de ar. Só que 1 milhão de mililitros divide por 1.000, isso vai dar 1.000 litros de ar. Reduz novamente isso daqui, ó, esse 1.000 litros de ar. Reduz novamente isso daqui, até chegar a um inteiro. Então, uma terceira forma de representar isso seria 39 mililitros de monóxido de carbono em 1.000 litros, equivale a quantos metros cúbicos? Divide por 1.000, isso equivale a 1 metro cúbico de ar. Tá? Excelente. Isso aqui que acabou resultando dessa transformação vai até originar uma fórmula, caso você opte pela fórmula ao invés de fazer o exercício por regra de 3. Veja a fórmula como é que ficou. Ficou assim, então: 39 ml de monóxido de carbono por metro cúbico de ar originou a seguinte relação: volume do soluto em mililitro pelo volume da solução em metros cúbicos, certo? Muito bem. Para encerrarmos as unidades de concentração, agora eu vou falar para vocês da última unidade de concentração, chamada concentração molar, sinônimo concentração em mols por litro, ou molaridade, representado por este M maiúsculo manuscrito ou esses colchetes. No decorrer do nosso curso,
você vai verificar que a concentração molar será representada somente através dos colchetes, tá? E de todas as unidades de concentração, sem dúvida, essa é a mais requisitada pelos vestibulares de um modo geral, sem nenhuma dúvida. Essa é o que eles pedem mais. Muito bem, então eu vou aproximar aqui para nós estudarmos nesse momento a concentração molar. Diz aqui, ó, a razão. A razão é do que, hein? A quantidade em mols de soluto pelo volume da solução em litros. Essa é a razão. Aqui nós temos um exemplo daquele rótulo inicial lá do hidróxido de sódio, que tinha 80 gramas de soluto por litro, cuja solução tinha massa de 1.100 gramas por litro e cuja porcentagem em massa era de 7,3%. Tudo aquilo corresponde à concentração em 2 mols por litro. Ou, deixa eu aproximar aqui, 2 mols por litro é sinônimo de molar. E um terceiro sinônimo é essa letra M aqui do lado direito do número 2. Esse M aqui, ele é maiúsculo e escrito em letra de forma. E o significado dele é molar. E o que significa esse M ou esse molar? É o mesmo que mols por litro. Portanto, o que está escrito no rótulo pode ser assim interpretado: 1 litro de solução possui 2 mols de hidróxido de sódio dissolvido. Mas ele deu um dado aqui, senhores e senhoritas, está vendo? Ele falou que cada 1 mol do hidróxido de sódio tem uma massa de 40 gramas. Ah, então deixa eu pensar. Se 1 mol, a massa é 40 gramas e ele tem 2 mols, poxa, como eu não pensei nisso antes? 2 mols equivale a 80 gramas? Sim, aqueles 80 gramas por litro lá do inicial pode também ser escrito de outra maneira. Assim, em vez de usar massa, eu posso usar a grandeza correspondente à quantidade de massa, que é a quantidade de matéria, ou o que nós chamamos de mol. Então, 1 litro de solução possui 2 mols de hidróxido de sódio, ou seja, 80 gramas de NaOH dissolvido. Certo? Simples assim. Razão: quantidade em mols de soluto pelo volume em litros da solução. A todo momento, nos exercícios, eu preciso ou transformar mol em massa ou transformar massa em mol. Mas para os amigos adeptos da fórmula que não querem fazer por regra de 3, não tem problema. Vamos mostrar para vocês agora qual é a fórmula utilizada para o cálculo da concentração molar. Aqui está. Concentração molar é a razão do número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. Tá aí, ó. Pronto. Essa é a concentração molar ou em concentração em mols por litro. Razão: número de mols do soluto, quantidade de matéria pelo volume em litros da solução. Tá, PC? E se ele não der o número de mol, o que eu faço, hein? Boa pergunta. Se ele não der o número de mols, você pode calcular ele à parte ou dentro da própria fórmula, porque esse número de mols nós já estudamos na aula das grandezas químicas. Ele é calculado desta maneira, M dividido pelo E, se lembra disso? Estava até incluso naquela equação do gás ideal, PV/NRT, lembra? Ah, eu lembro sim.
O número de mol é o eminho sobre o emão. O eminho é a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar do soluto, que é expresso em gramas por mol. Então, caso vocês queiram, você pode pegar isso aqui, calcular a parte, ou se você quiser, joga tudo na fórmula. Se você tiver a intenção de usar só a fórmula, você pode calcular tudo aqui. Substituindo aqui, desmembrando esse N, a concentração molar, ou concentração em mols por litro, ou molaridade, pode ser também ou calculado assim, caso tenhamos o número de mols, ou calculado desta maneira aqui, ó. Massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto em gramas por mol. Essa razão aqui é o N, número de mols, multiplicado pelo volume da solução em litros. É isso aí, gente fina. Agora, depois da apresentação de todas essas unidades de concentração, nos resta somente agora aplicar tudo isso através da resolução de exercícios. Ok? O meu muito obrigado pela sua atenção e até a aula de resolução dos exercícios de concentrações das soluções. Muito obrigado.